Estamos de volta, então, com o segundo bloco do Pela Cidade, com o Dr. Ítalo Bronzatti, que é do PROCON aqui de Novo Hamburgo. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta assim, há quantos anos existe o PROCON? Bom, o PROCON de Novo Hamburgo é um dos órgãos mais antigos do Estado. A gente está fazendo esse estudo agora, porque a gente vai lançar um site agora, em novembro, para facilitar o atendimento também da população. E eu achei documentos já de 1993. Então, provavelmente, eu vou poder te dar essa resposta de uma forma mais concreta. Vai estar no histórico do PROCON no nosso site em novembro. Certo. E para a pessoa reclamar, eu tenho um problema com a operadora tal, o que eu preciso quando eu chego no PROCON? Documentos, faturas? Bom, primeiramente, para ser atendido no PROCON de Novo Hamburgo, tem que ser residente em Novo Hamburgo ou tem que ter contratado um serviço, adquirido um produto de uma empresa de Novo Hamburgo. Certo. Isso é uma questão de competência processual. Em segundo lugar, se tratar de uma situação de telefonia, de televisão, internet, cartão de crédito, onde tem a possibilidade do consumidor entrar em contato e registrar um protocolo, esse protocolo ele é essencial para que a gente faça o atendimento no PROCON. Em primeiro lugar, porque estimula o consumidor a tentar resolver o problema diretamente com a empresa, e em segundo, porque quando o consumidor chega até o PROCON, a gente tem como dizer, olha, esse consumidor já entrou em contato na data tal, protocolo tal, passou o prazo que vocês forneceram para ele dar o retorno e não teve sucesso. Então, além do protocolo, comprovante de residência, documentos pessoais e demais documentos pertinentes à reclamação, uma fatura, um contrato, enfim. E se for representar alguém, doutor, por exemplo, tem uma senhora idosa, que aconteceu comigo, eu fui procurador, eu tive uma procuração simples. Foi uma autorização que ela me deu para que eu a representasse. Isso, nesse caso, vocês aceitam também? Também. Sim. Nesse caso, nós temos um modelo de procuração lá no PROCON. Qualquer um pode passar lá e retirar, independente de tirar uma ficha. A gente concede um modelo de procuração que é preenchido, não precisa reconhecer firma, simplesmente para atuar no PROCON, representando alguém. Então, é muito importante, às vezes chegam pessoas no PROCON, porque a reclamação é do meu filho, do meu marido, da minha esposa. Não importa. Para a gente poder atuar mediante uma empresa, numa conta que está no nome de uma pessoa, a gente tem que ter expressa autorização. Para não acontecer aquela coisa de dar problema em casa depois. O marido vai lá e cancela o telefone da esposa. Para a gente não pode atuar sem essa expressa autorização. Então isso é muito importante, porque dos nossos atendimentos, a maior parte dos atendimentos diários são pessoas que vão até o PROCON para tirar dúvidas e depois retornar para o atendimento. Então, assim, até por isso que nós estamos agora trabalhando para lançar um website que ali a gente vai conseguir colocar os documentos necessários, o modelo de procuração, para ficar disponível para o consumidor futuramente não precisar ir até o PROCON para buscar essa informação. Ou até algumas dúvidas que as pessoas tenham, né? Assim. Exatamente. Botar as dúvidas frequentes, as principais dicas para o consumidor, isso tudo vai ser lançado futuramente. E também essa questão, né, que a gente estava comentando do protocolo, que eu lembrei do meu pai agora. Com a TIM tem muito problema, né? E cansamos de fazer protocolos e a gente nunca chegou a ir no PROCON fazer alguma coisa. Mas eu acho isso até interessante, porque vai para essa relação tua, que, né, chegando a um X, vocês vão poder abrir até um processo, Exato. né? O que foi resolvido? Muitas peleias, sim. Eles não mandaram a fatura durante um mês, cancelaram todos os telefones e veio multas e não mandavam, a gente não conseguia pelo código de barras e foi uma função bem grande, bem chata. É muito importante o consumidor não deixar de fazer a reclamação, porque apenas nesses casos a gente vai ter como saber que está tendo problema. Muitas vezes o problema não chega até o PROCON. Então é importante que mesmo que o problema... E até hoje mesmo eu recebi uma ligação de um consumidor que estava reclamando e ele me disse, não é nem pelo valor. Ele me disse, eu disse, não interessa se a reclamação é de 1, 2, 5, 20, 200, R$1.000. O que importa é atuar e defender o consumidor independente do valor. Isso é irrelevante. Dinheiro é importante para qualquer um, independente do valor. Então é importante deixar claro que não tem essa restrição de valor no PROCON. Pode ser uma demanda de R$1 e uma demanda de R$2.000. Isso não vai ser diferencial. O que me chamou a atenção naquele caso da Sky é que eu estava junto, nós colocamos o telefone no Viva Voz e eu acompanhei durante vários dias as tentativas, as tratativas. É inacreditável, eu fiquei de boca aberta
com um jeito, com um tratamento assim, momentinho é 15 minutos, mas é 15, não é força de expressão, não estou exagerando. Espera 15 minutos, mas claro, nós queríamos isso, estava vendo isso. Daqui a pouco, alô, o senhor está... Sim, estou aguardando. Se esse momentinho, já faz 15 minutos. É que eu preciso lhe passar para um outro setor. Aguarde. Mais 10, 15 minutos. Inacreditável. E daí perguntavam, qual é o seu CPF? Eu disse, não, é a terceira vez que eu estou dando o meu CPF. A terceira? Isso quando a ligação não cai, né? Isso. E aí, cada pessoa que te atende... Olha, eu encarei isso como uma estrutura, uma quadrilha preparada para lograr as pessoas com a seguinte estratégia. Vamos matar as pessoas no cansaço, elas vão desistir de ligar. Porque é impressionante o tratamento. Isso que o governo tinha determinado, que o atendimento é 2 minutos. Bom, aí tentamos, então, o tal do cancelamento, aquele automático, que agora eles criaram isso, tem que ser feito. Ligamos para lá. Aí uma pessoa atendeu logo, rapidamente. Não pode cancelar. Por quê? Porque tem que pagar R$500. Senão, não vai cancelar. Mas como? Por que os 500? Não, porque isso é um plano fidelidade. Mas que plano é esse que não foi falado para a pessoa? Não, mas ele existe. Ele existe. Se não pagar 500, não vai cancelar. Aí, então, fizemos toda essa caminhada com o PROCON, que em 15 minutos, 15, resolveu o assunto. Eu pergunto, para esses campeões, assim, dessas falcatruas, a palavra pode ser pesada, mas é o que estão fazendo mesmo. Vocês têm já uma linha direta com eles? Porque eu acho que com vocês é diferente, né? Eles não ficam te perguntando o CPF, o teu endereço e o teu telefone e o raio que eu parto e te deixar 15 minutos no telefone. Como é que funciona? Como é que é aceitado essa ligação? Essas principais empresas, as campeãs de reclamação, a gente tem uma linha direta que se chama o PROCON Fone. Então, a gente liga, é um canal exclusivo para a PROCON. Então, você vai pegar Sky, GVT, Oi, Vivo, Claro, TIM, qualquer empresa que tem uma grande quantidade de clientes. A NET também. Inclusive, não vou dizer que nós falamos, o senhor não falar. Né? Exato. É que são tantas empresas, na verdade, que se eu for enumerar elas aqui, a gente vai perder... Se eu não falar a NET, daí pensar que nós pedimos o senhor não. A NET, inclusive. Nós temos esse canal direto com as empresas, que já é um pessoal especializado para atender PROCON. Então, a gente não cai naquela vala comum dos consumidores que fazem a peregrinação e ligam e de novo e passam. Quando sabem que é cancelamento, passam para outro setor até que cai a ligação. Uma coisa, já que a gente entrou no tema, é importante falar a questão da fidelidade. A fidelidade, muita gente acha que hoje ela não existe mais. A fidelidade existe, mas ela tem que ser clara, o consumidor tem que ter ciência que ela existe no momento da contratação. Tem que estar gravado na tal ligação. Tem que estar gravado na ligação, por isso que, abre parênteses, o consumidor, quando contratar serviço por telefone... Tem que anotar. Anotar o protocolo. A maioria não anota. O nome da atendente, a hora da chamada, se puder, anota até o nome da mãe. Mas o importante é anotar as informações, porque lá na frente, quando der um problema, a gente vai voltar lá atrás e vai buscar aquelas informações. A gente sabe que as empresas gravam as ligações para amostragem. Então, nem sempre elas vão ter aquela gravação disponível. Então, se o consumidor guarda o protocolo... Mas é uma presunção de culpa, né? Porque se o consumidor alega que na gravação foi dito isso e aquilo e pede a gravação e eles não têm a gravação, eles não podem alegar que, nós não temos. Não, exatamente. É a questão do ônus da prova para o consumidor. O que o consumidor alegar, a empresa vai ter que provar o contrário. Então, só para finalizar o ponto da fidelidade, pode sim hoje ter fidelidade, mas tem que ter a concessão de algum benefício para o consumidor. No caso, por exemplo, da aquisição de um plano de telefonia com um desconto no aparelho. Sim, fidelidade. É bem comum hoje, Na aquisição de um plano de telefonia com um desconto na fatura. Fidelidade. Agora, não pode o consumidor contratar um plano, exatos termos que vem o plano oferecido e ter fidelidade. Não. Para ter a fidelidade, tem que ter algum benefício. E essa fidelidade é 1 ano no máximo? 1 ano no máximo. 1 ano no máximo. Não é renovação automática? Não. E acontece muito também, muita reclamação que a gente está recebendo ultimamente, é o consumidor que já passou o ano de fidelidade, a empresa renovou o pacote por conta, e quando ele vai fazer o cancelamento, com fidelidade de novo. Mas todos os casos que chegam até o PROCON não existe mais a fidelidade. Por isso que é muito importante buscar os seus direitos. Eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para um país que as pessoas vão atrás dos seus direitos.
é importante, mesmo que seja uma conta de telefone, uma compra de um refrigerador que não funciona, qualquer coisa, tem que ir atrás dos seus direitos. Quando a gente deixa de ir atrás, a empresa, além de todo o lucro que ela já tem na venda, ela vai ter mais um lucro ainda. Então, buscar os seus direitos é muito importante. Para quem está nos assistindo e gostaria de ir até o PROCON, telefonar, onde fica, de que forma que pode entrar em contato? Bom, o PROCON ele fica na rua Davi Canabarro, número 20, no 2º andar. Edifício Novo Seguro, Edifício Novo na Seguro. frente da praça. Isso. Desculpe, No centro. Isso, não, mas é importante, é importante. No centro, então, o horário de atendimento é das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. São distribuídas fichas até as 2h30, são 70 fichas por dia. Telefone de contato, tem o 3581-9531, 3582-3340 e o 3582-1267. Peraí, agora vocês pegam um tempinho, vão buscar uma caneta e um pedaço de papel. Ou anota no tá? celular, né? Ou isso. Então, vamos lá. Atenção, caneta, ou papel, ou celular. Olha o velho aqui querendo pegar a caneta. Grava já na agenda. O velho aqui vai pedir um quadro negro para anotar com giz. Ajuda, anota no celular. Então, vamos lá. Com esse lero-lero aqui vai dar tempo, então. Por favor, bem devagar. Os números. Então, vamos de novo. Já tá com... O 3581-9531, 3582-3340 e o 3582-1267. Mas não pode usar o telefone para contar toda uma história, um blá, blá, blá. O ideal é a pessoa estar ao vivo, né? Exato. Uma informação ou outra, Uma né? informação sobre a documentação, sobre se é caso de relação de consumo, porque tem muitas situações, às vezes, que as pessoas pensam que tem o direito e não tem, e isso é importante dizer. Mais ou menos 15% do que chega ao PROCON é a pessoa acreditando que tem um direito e não tem. E muitas vezes influenciado pela mídia. Alguns programas de TV que falam que você tem direito a isso, e na verdade não é bem assim que funciona. Então, isso acontece também. E aí é bom ir por telefone, então, nesse caso. É bom, nesse caso, consultar por telefone. Então, aproveitando o gancho, já que todo mundo está com a caneta na mão, eu vou passar o e-mail do PROCON para contato. E-mail do PROCON, bem devagar. Porque nós temos alguns casos que o telefone está ocupado e é importante, quem quiser hoje, a gente tem que pensar na rede social, nas mídias, facilitar o acesso. Então, quem quiser mandar um e-mail, eu vou passar. E a pessoa escrevendo, ela usa mais de síntese, ela não fica blá, 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 blá. Ela escreve só o essencial. E a facilidade que o e-mail, normalmente, ele é respondido no mesmo dia. Eu mesmo que respondo aos e-mails. Quando eu não estou lá, alguma pessoa responde no meu lugar. Então, vamos lá. É o PROCON. PROCON com N no final. N de navio, @ Novo Hamburgo, por extenso, .rs.gov.br. Amanhã a caixa de e-mail está cheia. Não tem problema. Gov, né? G-O-V. Gov. Então, quem quiser entrar em contato através do e-mail, telefone, a gente vai estar lá para receber e tentar fazer o possível para resolver o problema. Os cabeça branca, assim, tem prioridade? Tem? Tem prioridade. Tem fichas prioritárias para portadores de necessidades especiais, para idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. É no 2º andar, mas tem elevador, né? Tem elevador. Doutor Ítalo, então, assim, algumas dicas para o consumidor. Uma, então, seria anotar protocolos, tudo, né? Ir atrás das informações corretas, né? Mesmo que tenha que ser até no PROCON. E tem mais alguma dica para o consumidor? Antes de assinar qualquer contrato que dá, tem alguma dica para passar? Tem bastante, mas vamos tentar sintetizar o que é mais importante. Então, essa questão do protocolo, ela é primordial, porque... Isso quando por telefone, né? Isso, no caso de contato por telefone. Anotar o protocolo, porque ali é a gravação, é a garantia que tu vai poder cobrar da empresa depois aquele plano que foi ofertado, aquela condição que foi oferecida. Nas compras, nas lojas, principalmente conferir a nota fiscal depois que tu saiu na loja, porque acontece da divergência entre o que tu acha que tu pagou e o que na verdade que tu vai pagar. Os juros, tudo que não é bem claro. E até às vezes assim, o número de prestações, às vezes é bom tomar cuidado. Contratos. Ler o contrato, a gente sabe que é difícil, principalmente nos contratos bancários. Letrinha desse tamanho. A letra é pequena, até para pessoas que têm um discernimento, um estudo na área, é complicado, mas é aquela situação.
a gente tem que se cercear o máximo possível de meios de defesa, se preparando para um possível problema. A gente está no mercado de consumo hoje que cada vez mais pessoas têm acesso, mas é importante que essas pessoas estejam conscientes de que muitas vezes as empresas vão querer, não digo que é passar o consumidor para trás, mas vão querer se favorecer de determinadas situações. Então o consumidor tem que se proteger. Hoje em dia não dá mais para confiar em ninguém, infelizmente, mas a gente não pode, eu brinco lá no Procon e digo, olha, hoje em dia a gente não pode confiar nem no irmão mais, mas isso é verdade. Então tem que se amparar, tem que buscar protocolo, tem que ler o contrato, se tiver dificuldade, pede para levar o contrato para casa, leva para alguém que possa analisar. Nesse caso, o PROCON pode orientar se a pessoa leva lá? Também. Diz, eu fiquei em dúvida nesse contrato, devo assinar ou não? Pode fazer consulta? Pode procurar o PROCON também para isso. Então, fazer o máximo possível se protegendo de eventuais problemas futuros. E aí a gente vai em inúmeras situações que eu poderia passar aqui a noite inteira falando para vocês e a gente ia ficar aqui debatendo. Apesar de ser um tema pertinente, a gente não tem tempo para isso. Automóvel, desculpe, Jô, por favor. Não, pode falar. Está com o microfone já. Automóvel, tem queixa sobre automóvel? A pessoa compra um carro zero, aí o cara está com problema, ou comprou um carro usado, ele chegou na esquina, ele pegou fogo. A incidência de queixas em relação ao automóvel é grande ou é eventual? Não tem muitas reclamações, mas elas acontecem, principalmente a compra de carro usado. A compra de carro novo a gente sabe que tem um prazo de garantia, normalmente é 1, 3, 5 anos. Mais fácil de resolver. Mais fácil de resolver. Agora o problema acontece na compra de carro usado. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor ele estabelece prazo de garantia para situações em que não tem contrato, que o contrato não estipula de uma outra forma. Então os bens de consumo duráveis, que é o caso de um veículo, são 90 dias. Um bem de consumo não durável, que é um alimento, é 30 dias. Independentemente de combinação ou não. Independentemente. Você comprou um carro usado, tem 90 dias. 90 dias. E o que acontece? Normalmente os revendedores informam que a garantia é só para motor e caixa. Na verdade, o código não estipula essa diferenciação. É 90 dias total, para qualquer tipo de situação que possa ocorrer. Então, acontece muito. Só que isso é um tipo de situação que nem sempre a gente consegue resolver no PROCON. Pelo valor do bem, por demandar de uma perícia técnica especializada, a gente tem que caminhar para o judiciário. Nós temos que encerrar o programa antes que alguém reclame. Que pena, com o PROCON. Estamos excedendo o horário. Muito obrigada pela atenção, pelos esclarecimentos. E nosso programa de hoje termina por aqui e voltamos na quarta-feira de novo às 20h30. Então tá, gente. Muito obrigada, Torito. Muito obrigada, Aurélio. Ju, muito obrigada também. Uma boa noite. Obrigada. Obrigado, Alex, como sempre. Até a próxima quarta. Obrigado, Torito. Não esqueçam, aprendam a reclamar. Vale a pena.